Bom dia, de novo, né? Mas dá vontade, é empolgante esse bom dia no sábado, porque é cheio de energia, né? Então, é uma coisa linda. É, Ao falar nisso, eu me lembrei de um episódio que de fato me marcou. Foi uma vez que fui fazer uma palestra no Joana, e quando eu cheguei, essas coberturas, essas coisas do teto, né? Não estavam no lugar, estava aparecendo só aquelas fiações, aquelas coisas todas. E durante a palestra, eu me inspirei naquilo e transformei aquilo em parte do que eu ia descrever. E isso me toca um pouco quando a gente vai falar nesse tema, amar o próximo como a si mesmo, porque veja só, nós nos preparamos para encontrar os salões da vida assim. Nós somos educados para encontrar o quê? O bom marido, a boa mulher, o bom filho, o bom emprego, tudo como se fôssemos encontrar o perfeito. Essa é a nossa realidade? Não é a nossa realidade. Então, a primeira pedra no calcanhar de Aquiles, para quem deseja amar, é despertar que não estar aqui para encontrar os lauréis que não existem, mas para construir, plantando em si a semente daquilo que tanto quer encontrar. Para que a gente possa começar, então, a partir daí, nos dar uma chance, uma possibilidade, porque se nós não nos dermos, ninguém nos dará, nem o mestre, porque ele dizia, a tua fé lhe curou, ele não lhe dizia, eu te curei. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é importante justamente pelas três últimas, segundo o Espiritismo. E porque, como muito bem ilustrou o início que Cecília leu, é que quando olhamos a vida como esse intervalo diminuto, milesimal, nós sofremos demasiadamente. Mas quando começamos a olhar a vida agora como um contínuo, no sentido de que o Evangelho nos traz, que não somos seres que perecem, mas seres que continuam a jornada, que aquilo que nós às vezes tomamos com tanto fulgor, é apenas mais uma página que vira e passa. Nós aprendemos a ter um olhar diferente. Não aquele olhar que diz como é mais uma página, então deixa passar porque tem várias outras. Porque essa página sempre marca. Porque nós não somos autômatos que liga e desliga um botão. Nós não somos um corolário de palavras enumeradas como uma tabela. Nós somos sempre algo imprevisível. E por isso, sagrado, por isso, divino, por isso que Deus pulsa dentro de nós, porque não é previsível, não é calculável. Por que que não é nem previsível, nem calculável? Porque nós, na ignorância, jamais conseguiremos entender o que está além de nós, que ainda é o caminho e o patamar que iremos alcançar. Então, sempre será assim. E essa frase começa com amar o próximo como a si mesmo. Rodrigo, dê uma diminuidinha nessa daqui da frente. Amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, não é possível amar o outro sem amar a mim. E às vezes, é isso que nos falta. Sem amar a si mesmo, nós nos deixamos vilipendiar por coisas as mais bárbaras possíveis. Não é porque o outro não nos ama, é porque nós não nos amamos. E permitimos que o outro adentre a nossa casa mental e transforme em trevas o que é luz, em destruição o que é harmonia e paz. Nós precisamos nos amar para dizer ao outro, peraí, esse lugar aqui não é seu. Mas como? Se nós somos educados, aqui o outro é o que nos completa. O outro não nos completa. O outro nos revela. A completude que há é no seu papel de elemento de revelação, porque é através de como eu olho o outro que eu reconheço e descubro a minha lente de olhar a vida. E é a mente de olhar a vida que impõe a mim o suplício pelo qual eu passo, pois quanto mais essa lente é translúcida, limpa,
mas eu sei, ao olhar para mim, dar a mim aquilo que falta, aquilo que o Cristo tantas vezes disse, 70 vezes, 7 vezes, a possibilidade de perdoar, ou seja, infinitas vezes. Eu vou poder alcançar aquilo que o Mestre Jesus trouxe com tamanha perfeição, misericórdia. Misericórdia, porque perdoa-os, eles não sabem o que fazem, é porque o que fazemos ainda é pela ignorância. Existe um aparente saber, que é como se o saber fosse algo implantado por palavras na consciência. Não. Saber é aquilo que arde na pele, e que de tanto arder na pele se torna eu, e se tornando eu, não é saber, é sabedoria. E para isso, só é possível se nós nos permitirmos abrir o coração. Então não há algo mais belo para abrir o coração do que a arte. E aí hoje então eu fiz um convite a 2 amigas para poder me auxiliar nessa tarefa de tentar também, junto com vocês, tocar um pouco mais esse elemento maravilhoso que é a mensagem do Cristo dentro de cada um de nós. Porque o olhar de como Espírito, segundo o Espírito, nos faz lembrar justamente isso. Que vai passando, a vida passa, mas como passa, o que vem não terá valor, se você não souber valorizar o agora. Porque a vida é uma grande escola. E se você não consegue valorizar o agora, esse seu dever de casa se repete, se repete, se repete, se repete, até você parar e entender que não dá para jogar para o outro dia, porque senão se repete, se repete, se repete. Então, justamente, tanto se repete, não é para lhe apurrinhar não, é porque justamente o Mestre tentou nos esclarecer, perdoai 70 vezes, 7 vezes, infinitas vezes, é se perdoe e se dê mais uma chance. Então, esse elemento fantástico que é o processo da reencarnação, nos convida à escola da vida. E agora, eu queria que minha amiga começasse então aí a introduzir. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrependo. Fiz a massa, fiz cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente: pai, vou me matricular. E aí me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, porque é que eu deixei meu norte, eu me pus a me dizer. Lá a cega castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pôs o sino e o badalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. Foi lá que valeu a pena, tem quermesse, tem novena, e o padre deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: rapaz, deixe de tolice, não se deixa amedrontar. Fui eu que criei a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas e na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu que criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas e na maioria das casas eu também não posso entrar. Eu também não posso entrar. Nós acordamos
vamos ao sagrado, querendo que essa luz nos toque. Mas como tocar se nós somos os primeiros aos nossos corações cerrar? Amai o próximo como a ti mesmo, como ele diz na primeira parte da música. Ele vai, ele constrói, mas criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Discrimina e coloca de lado aquilo que é o filho daquele que constrói. E o convite é para que nós possamos abrir o coração para sentir qual é a dor desse pai. Porque a sociedade que aí está, ela é fruto de cada um de nós. Se eu só consigo olhar para os meus filhos que têm o direito de ir e de voltar, de estudar, de aprender, de quem lhes ensinar, e eu não consigo olhar a dor desse pai que está nos olhos de quantos e quantos que vemos, basta que nós levantemos a cabeça em vez de deixar os olhos no próprio umbigo. É preciso que nós possamos abrir o coração, e abrir o coração para Deus, para que Ele também possa entrar. Não é chegar aqui, colocar as mãos para os céus e se colocar a rezar. Era abrir o coração para sentir no outro o que também estaria sentindo você, se no lugar do outro você estivesse. Aí você começa então a entender. Na hora de fazer as escolhas, não fazer as escolhas só por você. Porque essa escola da vida, que é a trajetória do Espírito, ela lhe convida a responder o que você está fazendo nessa escola, que é o corpo, que lhe serve de veste nessa trajetória. O que você está fazendo com essa escola que você recebeu? Porque se você também está a discriminar, colocar de lado, aquela criança não pode entrar porque ela é suja, ela é melequenta. Você não quer ela junto com os seus filhos, e esses seus filhos são aquelas coisas que vocês acham mais valorosas dentro de vocês mesmos. Porque a maioria das vezes, nós estamos fazendo com que os nossos sonhos, que são os nossos filhos, não possam entrar. Porque a gente vai dizer que envelheceu e aquilo não tem mais lugar. Porque casou e aquilo não pode continuar. Porque se separou e aquilo também não tem mais lugar. Essa escola era para ter lugar para todos. Porque se você não conseguir acolher todas as crianças de pé no chão que existem dentro de você, você não alcançará a paz. Você não alcançará esta harmonia. Você não alcançará esse equilíbrio. Porque dentro de você, há crianças de pé no chão, esperando que você possa dar a elas a oportunidade de entrar. As crianças que representam o seu sonho. E por que eu estou falando do seu, já que é amar ao próximo? Porque é como a ti mesmo. Se você não consegue entender o valor de ser capaz de nutrir as crianças que tem dentro de você, que são os seus sonhos, que precisam crescer, que precisam então resplandecer, você será capaz de respeitar o sonho do outro? Você será capaz de dizer ao outro, aos 50 anos, que entrou na faculdade de psicologia, que trabalha como auxiliar de enfermagem, que se vira dentro de casa, você dizer a ela, vá, faça, lute se é isso que você quer? Ou você vai fazer talvez como a filha, que disse, para quê? Velha, já desse jeito vai entrar na faculdade? Porque é assim que nós fazemos. Nós vivemos rotulando os nossos filhos de crianças de pé descalço, que nessa escola, que é quem você é, não pode entrar. Você tem vergonha dela se expressar, e você começa a virar um arlequim para o outro agradar. Você não consegue ser você, respeitando o espaço do outro, sem a ele ferir, sem a ele agredir, mas se dando o direito, a oportunidade de caminhar. E aí então, ele nos convida a olhar para essa escola, a nossa creche escola, como exemplo, porque aqui, criança de pé no chão, pode entrar. Então, entrar nessa construção, nos chama,
não olhar apenas para a sopa e o pão, mas nos convidando a construir isso aqui dentro, para que nós possamos deixar essas nossas crianças entrar, porque o corpo envelhece, se desvitaliza e vai, mas o espírito continua, e é ele que lhe pede: deixe essa criança se realizar. Não a sufoque, porque você só consegue ver o mundo que passa, nas rugas que em sua face se torna cada vez mais expressiva, nos cabelos que vão embora, ou no tingimento que se vai, e que o branco aparece, e que não adianta passar tintura, porque ela pode mudar a aparência, mas não muda como você está. E aí então, ao nós procurarmos essa escola, que justamente é a imagem do sagrado, que não é a igreja, mas é o templo, como aqui nós estamos, ele nos convida a amar. Amar o próximo como a si mesmo. Porque é preciso que a gente abra o coração. Senão farei os 10 ciclos da ULI, estudando de livro na mão, decorando todas as palavras, os pontos, as vírgulas, e ao final dele, não serei nada mais do que no começo. Porque eu serei letra morta, que não é capaz de vibrar, que não é capaz de sentir, que não é capaz de com o outro criar empatia, que não é capaz de com o outro se irmanar. Porque ela tem sua trajetória de 10 ciclos, buscando no tocar, que não são as palavras que vão nos iluminar, e não são as palavras, porque o mestre Nazareno andou com os 12, e as palavras não os transformaram. No momento de maior dificuldade, o que os 12 fizeram? Não souberam amá-lo, porque não sabiam se amar. Quem não sabe se amar, não reconhece o que presta e o que é bom para si. Todos fugiram. Se apenas a palavra transformasse, isto não teria ocorrido. Então, o convite é que para a palavra é apenas o dedo que aponta, como o poema feito pelo poeta, como a beleza na música que ela cantou e nas outras que ainda vão a decorrer. Não está na música, não está na letra, mas está no lugar para o qual ela aponta. Ou seja, quando ela começou a cantar, se vocês sentiram um pouquinho daquele pai que vê a criança sem direito de estudar, às vezes de comer, aí você sente do que é que esta música está falando. Porque é isso que lhe torna gente. Porque é isso que lhe coloca no lugar de ser diferente. Isso que lhe coloca no lugar de ser capaz de transformar. Abrir as portas, porque como na música diz, ele diz, não se apurrinhe. Porque quando a gente fica a pedir e ninguém aparece para ajudar, a gente começa a se revoltar, e aí ele diz, olhe, no coração do homem eu também não posso entrar, porque a resistência que o outro tem não é apenas a você, mas na realidade é a resistência que ele tem a ele mesmo. E a pergunta para amar o outro, que antecede a necessidade de você amar a si mesmo, é se você está preparado, não só para dar chance à criança de pé no chão na escola estudar, mas é porque você às vezes pode ver apenas a criança bela, mas você tem que ser capaz de ver aquela manca que não tem as pernas, que se arrasta pelo chão, que é cega, que é deficiente, e que você, em vez de excluí-la, você vai dizer, na minha escola, você também pode entrar, porque é esse o lugar que o mestre lhe pede. Porque se você não é capaz de colocar na sua escola da vida para se esclarecer, para se encontrar, o que você tem de sombrio, que reflete aqui a deformidade física, que eu estou usando apenas como semelhança, para apenas, de forma metafórica, fazer você perceber que você não pode escolher o que vai entrar. A escola da vida, que é esse templo sagrado da igreja, que é aberto e você pode entrar, é o que o Cristo lhe disse. Deixe a criança estudar, porque a agressividade que você tem só vai se transformar se você for capaz de deixá-la se expressar, e se você se educar a
orientando-a para ser um elemento que lhe alavanque a transformar o que você quer e não ao outro querer diminuir, destruir, acabar. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim, dentro do meu coração. Essa imagem do mestre de amor que flamula, porque ele disse isto: perdoa o Pai, eles não sabem o que fazem. O amor do mestre para com cada um de nós, amor que se multiplica no olhar daqueles que seus olhos nem os meus não podem ver, mas que estão aqui a orar por mim, a orar por ti, a orar por nós. O olhar dos espíritos que entendem que só podemos evoluir juntos, quando dando as mãos vamos construindo como irmãos. Porque o Cristo, ao dizer isso, ele nos convidava justamente a dar luz ao sonho. Essa criança de pé no chão, acredite que você é capaz, poderás fazer muito mais do que eu fiz, basta que tenha fé do tamanho de um grão de mostarda, e dirá a essa montanha: mova-se daqui para lá, e ela se moverá. As montanhas que precisamos mover são as montanhas que existem dentro de cada um de nós. É essa montanha que impede que você talvez hoje dê um beijo naquele ente querido que amanhã você não vai mais encontrar, mas que pela falta dessa força e desse poder, você hoje vai chegar em casa, com ele vai brigar, com ele vai reclamar, com ele vai gritar, com ele vai esbravejar, porque você só sabe ver. A criança deformada, sem conseguir ver a criança iluminada, que ali também está. E o Cristo era essa imagem de luz, porque ele acreditava num sonho. O sonho dele é realidade, é claro, porque ele nos via dentro de cada um de nós. A exemplo de como nós o vemos hoje. Não existe uma imagem para Jesus. Múltiplas imagens refletem a mensagem do Mestre. Várias imagens. Porque o Mestre não é uma imagem, o Mestre é um significado. Então, vamos nos esforçar para permitir que esse significado desabroche em nossos corações. Para que a leitura, o estudo dos 10 ciclos da ULA e dos múltiplos livros que você possam ler, sejam chaves a abrir esse coração, para cada vez mais ser capaz de entender e perceber que o Cristo não tem cor. O Cristo não é um elemento que você escolhe para um lugar. E ele, a sinonímia do sagrado, porque é o que temos, como elemento de similitude, não está aqui. Se vocês só sabem ver o sagrado aqui dentro, e estendendo aos que nos veem, ou pela internet, ou possam nos assistir depois, só conseguem ver o sagrado dentro de um templo religioso, de um lugar como o Caminho de Santiago, lá a Aparecida, ou em Fátima, você está se perdendo. Porque você não encontrará o sagrado enquanto não conseguir vê-lo dentro de sua casa, de seu lar. Porque Deus é imanente, em todo lugar Ele está. O que nos afasta dele é essa nossa forma de olhar, que está sempre a discriminar a criança de pé no chão, que na escola
da vida da gente, não pode entrar, porque a gente só quer ele adornado em ouro e prata, ou então dentro de um invólucro que a gente dá o nome que quiser para carimbar como religião. A gente não consegue ver esse sagrado no nosso caminhar. E o nosso amigo Jesus, ele aparece de maneira simples, porque ele não escreveu nada. Ele apenas viveu para nos ensinar que palavras vão ao vento. E esse convite, na sua caminhada, que foi descrita por outros, está claro o quanto ele acredita que somos essa semente, crescendo a cada retorno, a cada reencarnação. Como ele disse a Nicodemos, necessitarás nascer de novo do ventre da tua mãe, para conseguir entender aquilo que você me pede para explicar. Ou seja, saia do absolutismo, de achar que aquilo que você enxerga hoje é a verdade plena e absoluta, porque enquanto você for assim, você não será capaz de amar. Porque o você do amanhã, que acorda amanhã, que é o seu hoje, é diferente do você de ontem. E se você não consegue enxergar isso, em vez de aprender a amar a si mesmo, você aprende a amar um dogma. É aquela história que eu olho para minha amiga, casei-me com ela, imaginava e sonhava ela com tantos valores, e eu agora não encontro e vivo a denegrir aquela companheira que ainda persiste a comigo caminhar. Porque eu antes atirava nela tudo de luz que eu esperava, e tinha dentro de mim e não sabia encontrar. E como ainda não encontrei, sobre ela agora atiro toda a escuridão que entreva a minha alma, e como eu não sei lidar, mais uma vez nela eu estou a expressar. A vida lhe chama, para que a gente perceba que o Cristo não tem cor, porque você vai encontrar a luz do amor em tudo, porque tudo vale a pena, quando a alma não é pequena. Se dê a oportunidade de aprender, em toda experiência que você vivencie, seja ela qual for, e aí você vai entender que Cristo não tem cor é despertar, é entender que você pode encontrar Ele em tudo que é lugar. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vamos juntos. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É tão bonito quando a resposta é tão espontânea. Se eu parasse essa palestra agora, eu já me daria por satisfeito, porque para vocês cantarem significa que um pouco disso brilhou um pouquinho mais no seu peito. Porque nós somos como essa multidão, caminhando, porque não é fácil, é difícil porque nós estamos superando tudo aquilo que aprendemos antes como correto. E aí, para vencer isso, é preciso um esforço. E a gente tenta e não consegue. Por isso que eu coloquei esse trecho que aí ela colocou. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vocês terem saído de seus lares e virem para aqui, estarem aqui agora, já é vamos embora. Sem esperar acontecer, buscando
criar, fazer, existir, brotar, desabrochar em você. E aí a gente aprende então que só assim a gente consegue aprender, quando a gente consegue perceber que essa caminhada é de todos nós. E aí então nós vamos parando de discriminar e de denegrir o outro, e vamos começando a aprender que nós, se temos alguma coisa a direcionar o outro, é o canto que vocês fizeram agora, porque isso é para despertar ele, aonde quer que ele esteja, que só há um caminho a seguir, que é esse: vamos embora. Esperar não é saber. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Algumas pessoas dizem que não adianta, não vamos mudar isso que acontece aí. Talvez a gente não consiga mudar mesmo não, de onde a gente está. Mas no momento que nós começamos a nos tornar indiferentes a isso, tenha plena certeza que estamos a perpetuar o que aí está. A vida nos pede que não sejamos indiferentes ao que nela acontece, ao que nela há. Porque se você adentrou aqui na expectativa de um Deus, do sagrado, de um bom espírito que lhe acolhesse, é porque Ele olha para você e não vê você como se fosse algo que não valesse a pena, que não adianta apostar, que não adianta investir. Ele olha para você e reconhece aquilo que aquelas mãos, na imagem anterior, que era uma pequena criança e que estava depois no final maior entre as duas mãos, é uma mão que se doa porque acredita em você. É preciso que você não se deixe tornar indiferente, para não sentir o que essas imagens evocam em cada um de nós. Porque no dia que nós nos deixamos nos tornar indiferentes, como se isso fosse o comum e estivesse sempre por aí, nós estaremos cultivando tudo isso para essa criança que ainda mora aqui, que outro dia vai retornar quando esse corpo se desfizer e a terra retornar. E o mundo que ele vai encontrar talvez tenha mais isso do que essa mão amiga a querer lhe ajudar, lhe auxiliar. E é isso que nós viemos pedir aqui, a imagem dessa mão amiga. Essa mão amiga capaz de nos auxiliar. Ela é tão mais potente quanto potente se torna o sentimento no seu peito de também ao outro auxiliar, porque essa mão que lhe auxilia é o amor que em você se amplia. E então, tudo isso começa a ganhar um significado maior, porque é o chamado que o Espiritismo nos faz. Venha. Ele não diz, fique aí na cadeira e vim aqui no próximo sábado ouvir de novo, ou na quarta, ou na quinta, que tem palestra também. Ele diz, venha. E já que você se alimentou daquilo que veio buscar, diga agora o que você quer fazer, até onde você quer chegar. Venha, vamos juntos mostrar que Deus é presente, porque Ele se materializa na sua atitude. E quando você estende a mão para alguém, ele vai entender que ali Deus está. Então, quando você ama a si mesmo, a ponto de observar e pedir o auxílio, e entende que, por pior que você esteja, deve-se olhar para você com um olhar de quem pode apostar que você quer se levantar, que você vai se levantar, que você vai superar. E você não diz isso da boca para fora, você só diz isso quando você é capaz de olhar para o outro e, olhando no outro, consegue ainda acreditar e ver que aí há vida, que aí há possibilidade de mudar. E essa mudança depende de mim, de você, de todos nós. Senão, a pergunta que precisamos nos fazer é que, se indiferente eu me tornar, qual é o mundo que eu vou deixar para minha criança de pés no chão,
que amanhã vai retornar. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam antigas lições de morrer pela pátria e viver sem razão. Como é difícil hoje sair, com medo de dobrar a esquina e encontrar alguém a sua vida tirar. Seja ele um marginal, seja ele o policial. Porque os ditos justiceiros da vida, que tomam do outro, porque já estão vivendo a indiferença da qual eu antes falava, se colocam como aguilhões, capazes de nos tirar a vida nossa ou dos nossos, e nos deixar a chorar. E frente a esses soldados armados, que são chamados a por uma pátria, ou seja, um ideal, um desejo lutar, sem olhar e valorizar o que acontece com os outros, porque só consegue para seu próprio umbigo olhar. Nos pergunta, até onde vamos? Até onde vamos chegar? E ao mesmo tempo, já nos traz a ideia, porque ele tenta nos fazer refletir. Para o que responder? Aqui temos nós e outros, não visíveis por nós, mas sentindo um pouco o que a vida que nós estamos a transcorrer começa por vezes deixar se expressar. O que vocês diriam a alguém que pudesse lhe dizer o que agora eu vou tentar traduzir? Porque você me pede para amar, enquanto nas suas casas vocês têm o que comer, aonde deitar, a minha pelas águas foram levada, o barranco está a despencar, eu não sei se amanhã eu acordo, quanto mais aonde vou estar. Que eu acordar todo dia de manhã, eu não sei se vou voltar, porque no lugar onde moro, as armas tilintam para aqui e para lá, e as balas perdidas estão a ceifar, não a vida dos teus, mas dos meus, que ali todo dia tem que ir e voltar. Quando eu procuro os hospitais, e o que encontro é a indiferença de alguém que me atende, como se gente não fosse, como se não tivesse nada para dar. Quando eu bato na porta pedindo emprego, e que na minha folha corrida tinha que um dia roubei e paguei pelo que fiz, mas o outro diz, aqui você é mais uma criança de pé no chão, que não pode entrar. Quando o meu coração, ao chegar em casa, e correu para abraçar, descobriu que o meu pequeno não estava mais a respirar. E como você me disse, para com isso, eu não me revoltar. Quando, ao chegar em casa, e aquela mão quente que me abraçava com seus cabelos brancos, não está mais, pois se foi, a vida não deixa mais ela se expressar. Acabou, e eu sozinho continuo a estar. O que vocês, então, poderiam me dizer? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vamos lá, todo mundo junto. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Vocês. Quem sabe faz a hora, Não espera acontecer. É o que o Mestre Jesus faz com cada um de nós. Ele nos coloca nas mãos para nos dar a energia que precisamos. Porque quem chora, como que aqui esteve, não adianta falar. Ele quer primeiro receber o socorro, e o Mestre não nega,
Ele sempre está a socorrer, sempre está a ajudar. Mas esse mestre não quer que você seja um eterno doente, nas suas mãos como um pendite, sempre a está. Ele lhe quer como companheiro. Ele lhe chama para junto com ele caminhar. E ele não está no céu, nas estrelas, dentro de um templo, em qualquer outro lugar. Ele está nesse outro que está ao seu lado. Ele está nesse outro que acorda contigo. Está nesse outro que come contigo. É esse outro que ele chama para que você possa abraçar. E que se você aprendeu a lição, você vai deixar sempre a criança de pé no chão, que é o seu sonho de um mundo melhor, de uma vida melhor, sempre continuar, deixar essa vida de pé no chão, ter o direito de na escola entrar e fazer com que esse mundo possa se transformar e deixar de viver em busca de grandes ídolos, sejam eles quem for, porque se o mestre já me dizia, caminha, levanta, vem comigo, vai adiante, ele não me queria como submisso. Por que irei eu baixar a cabeça para quem quer que for? Eu devo levantar a minha cabeça e dizer, é para construir no amor? Vamos juntos. E é para isso que o Cristo então clareia nos dizendo, o grande Espírito que existe está em você, saiba enxergá-lo. Se a dor estiver intensa, confie nos meus braços que eu estarei a lhe segurar, mas utilize dessa força para amanhã fazer ela também ao outro transformar. É esse Jesus que nós procuramos e que diz sempre pra gente, se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim, dentro do teu coração. E agradecendo a tudo isso, eu gostaria que nos dessemos a permissão, lembrando da criança de pé no chão, da igreja que deixa o sagrado entrar, que nós pudéssemos, cada um como se sentir melhor, ou de olhos abertos, ou de olhos fechados, fazer uma visualização que agora eu vou descrever. Quem se sentir à vontade, feche os olhos. Imagine-se envolvido por uma aura de luz, de tudo que você possibilitou mobilizar em seu coração, que você possibilitou o amor de Jesus lhe alcançar, o olhar para o outro lhe sensibilizar. E agora imagine como se você fosse aquela imagem diáfana, como nós somos habituados a imaginar um espírito, e você será transportado daqui, e você vai imaginar em sua casa entrando. Só que antes de você entrar, em cima do ponto mais alto da porta, um letreiro, aonde você vai ler: amai-vos uns aos outros. Se detenha refletindo sobre essa frase na porta da sua casa, envolto nessa energia de luz, e faça para você uma proposta verdadeira, para que, abrindo esta porta, lá dentro, o sentido dessa frase você possa fazer se materializar. Enquanto eu farei uma oração para fechar o trabalho que se seguirá depois dos informes e depois do passe, se mantenham olhando para a tabuleta que lhe descreve amai-vos uns aos outros, ou seja, lhe traz a energia de adentrar a sua casa com compromisso. O faça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, pois ao adentrar esta porta, estou decidido a ofensa do outro também perdoar. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todos os males. Amém. Vamos retornando ao salão, podendo abrir os olhos. Essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês.